Deus, eu preciso tirar a Débora daqui e deixar ela sentadinha, porque senão vai Mas quando passar a o voo gente gosta do inteiro. que a gente faz, não fica fácil, Ah, né. A isso é gente conversou. É, muito legal de ser falado, Lari, é porque muito. é uma coisa que a gente percebe em você é essa sua paixão pela dermatologia e uma coisa que isso é muito seu, isso é muito Débora, isso é muito doutora Débora. Você tem uma humanidade Uhum. para trazer com muita leveza. Às vezes vai falar de alguma coisa muito técnica, você traz isso de uma forma descontraída, você traz isso de uma forma muito acessível. Então acho que por isso que as pessoas têm a liberdade de te perguntar sobre o que elas ali têm de dúvidas. Bem-vindos ao Dermatalks. Hoje a gente vai falar um pouquinho da pele nas alturas, as mudanças que acontecem durante os voos, nas viagens, contar os bafões, enfim. E eu tô aqui com duas pessoas muito importantes para mim que eu gosto demais. A Larissa Bernardo. Eu sou a Larissa, sou piloto de avião há 12 anos e eu tenho um senso estético, gosto muito dessa parte estética de fotografia, eu acho que por isso a nossa conexão, né. Temos muito a conversar hoje. A gente fala muito de beleza juntas, Muito, né? muito diferente. E o Douglas Alegre. Olá, pessoal. Oi, doutora Débora. Oi, Lari. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu sempre brinco que a doutora em outra vida foi da aviação e eu, médico. A gente sempre fala sobre beleza e é muito bacana poder contar quais são as diferenças dentro de uma aeronave, de um ambiente normal em que a gente está aqui em terra. E acho que esse assunto vai ser muito bacana aí para o pessoal tirar algumas dúvidas e aprender. Ai, que delícia, né? E eles já se conhecem, né? Já são amigos há anos, enfim. E aí, me contem um pouco, vou começar, me contem aí um pouco sobre pele, rotina. Quando é que a história de cuidar da pele surgiu na vida de vocês? Gente, eu era terrível, até pouco tempo atrás, até te conhecer, na verdade, eu era terrível. Eu acho que por imaturidade mesmo, né, a gente vai amadurecendo, é hábito, e pela maturidade a gente vai amadurecendo, e aí vai sentindo a necessidade de se cuidar mais, prestar um pouco mais atenção no que tá acontecendo com a gente. Mas eu era a pessoa que dormia de maquiagem. É. E aí depois eu fui entendendo mais, você foi me trazendo, né, esse entendimento do que acontecia em relação às coisas, e aí eu passei a me cuidar, tirar maquiagem para dormir, enfim, aí eu fui desenvolvendo esse senso de cuidado comigo mesma, né, afinal de contas eu sou tão ligada à estética, e por que não cuidar de mim, né? E a gente vai sentindo, a aviação vai cobrando o preço, né, de tudo que a gente vai vivendo durante os anos, o ambiente nosso, porque a gente trabalha muitas vezes, e aí a gente precisa entender melhor como é que funciona e buscar soluções para Você não isso. tinha histórico de pele, de cuidados na sua casa? Sua mãe, por exemplo, ela era Não, cuidadosa, minha passava mãe muita tem. coisa, Não, enfim. você acredita? Minha mãe no máximo um hidratante, assim, mas aquele que ela achava na farmácia, porque a minha mãe, Douglas conhece ela, né? Ela tem 70 anos hoje e agora que começaram a aparecer algumas ruguinhas nela. Então, ela não transferiu isso pra gente porque ela não sentia necessidade, não era o olhar dela. Então, mas ela sempre falou pra tirar a maquiagem antes de dormir, enfim, né? Só que a gente teima um pouquinho com a mãe, né? De vez em quando. Um pouquinho bastante, né? Um pouquinho bastante. E você, Dan? Bom, eu, diferentemente da Lari, eu já tenho um histórico de uma pele acneica, oleosa, e eu sempre fui ligado a esse cuidado. Então, na época, eu usava muitos produtos, quando mais jovem, muitos produtos que não, hoje, conversando contigo sempre, não eram para minha pele. Hum. E aí, o fato de eu De ter busca esse espontânea. Ia lá e falava, busca eu acho que esse é legal. espontânea, exato, ou até mesmo um amigo fala: "Olha, isso aqui é bom para mim", e isso é muito importante de falar que cada pele demanda um produto diferente, por isso que tem que sempre entrar em contato com um dermatologista. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, busquei, você há alguns anos, Nossa, e desde aí sempre, né? Que a gente desde tá junto há muitos sempre. anos, a gente saiu, voltou, mas a gente tá lá, né? Verdade. E a aviação fez com que eu tivesse também um olhar muito mais voltado a esses cuidados. Afinal, durante o voo, hoje, por exemplo, eu cheguei de Paris, né? Nem dormi direito, mas eu vim para cá Mas tá e com um rostinho de sono da beleza, não tá, Lari? Não tá aparecendo. sim, ai, que bom, que bom. Não tá aparecendo. E é impressionante o como essas mudanças, não só do avião em si, mas também da localidade onde você está. Aqui nós estamos no inverno, esse podcast é gravado aqui no inverno do Brasil e lá no verão europeu. E eu falo que tripulante, eu como comissário, a Lari como piloto, a gente é meio que pasteurizado, o tempo inteiro frio, quente, e isso detona a pele.
Isso realmente tem alguma explicação científica? Nossa, muito, né? Porque primeiro que a nossa pele tem uma base, tem a pessoa que tem a pele oleosa, sensível, neutra, enfim. Então a gente já tem uma característica, eu falo que uma personalidade de pele. Só que essa personalidade, assim como a nossa da vida real, ela depende um pouco dos estímulos que você recebe, né? Então pessoas mais explosivas, o dia que tem um probleminha, ela explode melhor. Você está vivendo num clima mais, né, numa história mais amena, ela mantém essa explosão guardada. E a pele é meio isso. Ela tem a sua personalidade, mas dependendo da maneira como a gente cutuca e, né, dos estímulos que a gente oferece para essa pele, ela vai se responsabilizar e se manifestar de jeitos diferentes, né? Quando vocês viajam assim, vocês levam, por exemplo, um skincare? Sim, Eu eu levo sempre também. tenho. E eu geralmente levo as amostrinhas, Ah, levam um porque pequenininho. tem menos peso, menos volume, elas super salvam. E mesmo quando não tem uma amostrinha com a quantidade menor, eu pego um recipiente, assim, uma embalagem e coloco uma quantidade menor para eu usar só naquele período da viagem. Transfere. Acho que isso que é Que uma são coisa que curtos, né, os espaços de E eu vocês. acho que uma coisa que você me trouxe foi a facilidade em aplicar o produto correto, unindo às vezes 2 produtos num só, como por exemplo, o hidratante e o protetor, Uhum, né. Porque diferente do Douglas, como eu sou piloto, eu fico exposta ali na frente o tempo inteiro à radiação solar, né, uhum. muito mais que os comissários que ficam lá atrás, né. E eu sempre te pedi, eu falei: "Eu preciso de alguma coisa muito fácil de usar e que eu não fique lembrando que ela tá na minha pele, porque se você me dá um hidratante, aí você passa um hidratante, agora você passa esse protetor solar, agora você é muita coisa pra gente levar e carregar, né? Como o Douglas falou, a gente fica viajando o tempo inteiro, então a gente precisa dessa praticidade de levar menos potinhos, né, na Uhum. mala. E adaptabilidade em ser fácil de tirar ali no meio do voo e a gente poder colocar aquilo Quando precisa reaplicar e tal, reaplicar, né? sim, exatamente, verdade. né. Isso foi fantástico, assim, isso é fantástico pra gente, na nossa realidade, né. Eu acho isso tanto para a realidade de vocês como a de todo mundo, a gente Aham, facilitar a vida, né? facilitar. Eu tenho algumas pessoas que ainda me dizem, Débora, eu gosto de muitos passos, então assim, eu lavo, eu tonifico, hidrato, uso um anti-ruga, mas não é a minha realidade normal. A grande maioria das pessoas está ágil, tem coisa para fazer, está com o dia corrido, então assim, quer chegar, resolver a vida, sair com a pele linda e pronto. Então essa coisa da agilidade é legal. Vocês mudam o skincare na ida, quando estão em lugar, por exemplo, frio, quente e tal, dependendo do destino, vocês mudam alguma coisa? Não. Eu acho bem legal que você tem 2 perfis bem Uhum. diferentes aqui, É né. por isso a escolha. Sim. Exatamente. Eu sou muito prática, eu gosto da rapidez, eu gosto da praticidade. Então eu não mudo muito. Eu sempre tô mais ou menos com as mesmas coisas, mas porque, você pode dizer melhor do que eu, acho que a minha pele não demanda Uhum. tantas mudanças assim, né. O Douglas, ele já gosta de ser um pouco mais detalhista, né, nesse Não, e em ponto. você, a gente usa um cosmético também, em geral, a gente troca um pouco mais regular. Você vê que seu Sim. creme não dura muito tempo, né? Não, Eu troco com eles mais regulares, então eu uso um booster, faço uma coisinha, depois a gente troca e tal. isso. Então eu não tenho mesmo necessidade dessa variabilidade tão grande de produto, porque eu faço como se fosse eu brinco que eu faço por jobs, assim, né? Ele vai Aham. lá, eu quero muito hidratar nessa fase, então a gente vai lá e entra com super hidratante. Putz, agora eu quero tonificar, e a gente entra com tonificante. Então você repara que eu tô sempre ciclando, né? A gente tá sempre ciclando o Sim, seu creme. Então você tem pouca coisa é, e que roda rápido, é né? verdade. Já eu, diferentemente da Lari, adoro 70 passos. 70 passos e um monte de produtos. E eu sim tenho algumas rotinas diferentes dependendo aí do destino ou até mesmo em casa. Eu vou contar, já que eu falei do voo de Paris, que acho que é uma referência muito recente e que eu tive que fazer algumas adaptações aí por conta desse voo. Bom, primeiro que lá é verão europeu, então eu já coloquei um bom fator de proteção solar, né, um protetor solar com um fator de proteção bem alto. Eu sabia que eu não ia ficar no hotel, no quarto de hotel, então andar o tempo inteiro na rua. Para quem não sabe, ele dorme 14 horas no dia da véspera do voo, que não se dorme na Europa, né, Lari? Exato, Você eu Em já euro, falei não pra se ele. dorme em euro. eu não penso só no skincare, mas eu penso ali no fato de descansar um pouquinho mais para eu conseguir aproveitar o voo. Ah, Então vamos colocar em ordem cronológica. Dormi 14 horas, e aí eu tenho uma necessaire que ela vai comigo na briefcase do voo, vai dentro do avião, para eu ter fácil acesso a esses produtos. O voo o avião ele é muito, muito seco e tem uma explicação para isso. A gente tem vários equipamentos eletrônicos lá dentro. Hoje em dia, a grande maioria das empresas tem os sistemas de entretenimento, então por conta disso já é um fator que deixa a cabine naturalmente mais seca.
E um outro fator é por causa da medicina, que a gente sabe que quanto mais seco o ar e também uma temperatura adequada, a gente Uhum. evita a proliferação de bactérias, é isso mesmo? É. Então Você eu não torna o tenho ambiente favorável a elas, né? Se favorável tiver a mais ela. úmido, mais quentinho e tal, ele fica mais favorável. Exato. Então, considerando que é um ambiente muito mais seco, eu sempre tenho o ácido hialurônico, que é um dos meus queridinhos, assim, eu troco periodicamente, a gente Uhum. sempre conversa, né, sobre isso. E aí eu tô com um muito bacana que eu uso e então em casa eu já passei ali o meu ácido hialurônico e o meu protetor solar. Durante o voo, depois do serviço de bordo, a gente geralmente divide entre o primeiro serviço e o último em 2 descansos. Uhum. Então, antes de ir para o descanso, eu vou até o toalete, escovo os meus dentes, aí eu lavo meu rosto com um sabonete líquido, eu passo uma vitamina C, Perfeito, um antioxidante. isso, um antioxidante, e aí eu vou descansar. Esse voo, por exemplo, deu 3 horas de descanso na ida e 3 horas de descanso na volta também. Aí, quando eu acordo, o que que eu faço? Eu vou ao toalete, aí eu lavo meu rosto de novo. Tem até uma dúvida com relação a isso. Pode ficar lavando o tempo Pode, inteiro? Ok. Você tem pode. o sabonete ali. Se for um sabonete adequado, exatamente, que não seja muito adstringente, que não tire a sua oleosidade natural, porque tem gente que lava 5 vezes ao dia, mas cada vez lava com um sabonete mais adstringente que outro, aí não é legal. A gente não pode tirar a defesa natural da sua pele, mas usar um Entendi. sabonete adequado, com suavidade, pode quantas vezes forem necessárias. Problema nenhum. E aí eu passo o hidratante, o ácido hialurônico, que é um hidratante, não é isso? Uhum. E aí eu passo um protetor solar que tem ali também um aspecto sequinho. E eu falo Sim. que é um carinho também até para os clientes, né? Porque como você dorme, é ruim quando você acorda ali e não É. tem esse cuidado de Acorda com aquele dar rostinho de uma. descansado, né? Exato. O ácido hialurônico que você está comentando, ele tem vários pesos moleculares, na verdade. Então, geralmente em você a gente usa um com 2 turmas, um mais que vai atuar mais superficial, então ele vai funcionar muito como uma hidratação mesmo, fazendo como se fosse um filme e evitando com que essa área externa, poluição, ressecamento e tal, penetrem nessa pele. E a gente usa com um peso molecular um pouquinho diferenciado para ele penetrar um pouquinho e efetivamente funcionar como anti-rugas. Então, quando você está usando, não é só aquele pronto-socorro do tipo, estou hidratando para não ressecar. Ele Sim. funciona também como um anti-rugas a longo prazo, isso. Então, tá bem bacana. Ah, que bom, que bom. Fico feliz de saber que eu tô seguindo certinho aí as recomendações. E acho importante a gente ressaltar que o skincare é muito legal de ser feito, fazer todos esses passos, né? Então eu passo ácido hialurônico, um protetor solar bem sequinho, mas eu bebo muita água, né, Lari? Acho que isso faz toda a Toda a diferença. diferença. Eu também passei a beber muito mais água. E a gente sente necessidade também, né? Eu Sim, acho que no ambiente, o avião sendo Uhum. muito seco, você já sente muita sede dentro do avião, sim. né? E a água é importante sempre, né? Até você que É o in nos and out, ouve, né? É, O de dentro para fora, o de fora para exato. dentro, a gente fazer o Exatamente. casadinho, né? sim, até para você que nos ouve, é importante tirar aquele medo. Algumas pessoas comentam que, eu não vou beber água porque eu não quero ir ao toalete, eu tenho medo de levantar, Eu tal. já ouvi E muito. aí tem gente que fica, sei lá, Aham. 2 horas, 5, 10 horas sem tomar água. E isso, além de ser prejudicial à saúde, é prejudicial à pele. Então eu bebo água mesmo. Eu tenho uma garrafa que eu coloco uma etiqueta, Tipo minha. é minha, para eu beber o voo inteiro. Você leva garrafinha? A gente tem à disposição no avião a Tá. água, né? Então, enquanto a gente quiser. Aí é autorresponsabilidade, né? Então, as pessoas têm que tomar mesmo. Sim, sim, Né? sim. E assim, me conta alguma história, por exemplo. Você já voou com alguém que estava fazendo skincare, se atrapalhou, aconteceu alguma coisa Não, engraçada? Me tem conta uma alguma história minha, eu engraçada. tenho uma minha. Lembra que a gente falou de água termal, de pedir uma água Aham. termal? Porque eu sinto esse ressecamento também durante o voo, e como eu tô ali na cabine, é um pouco mais trabalhoso para eu sair. Eu não tenho a disponibilidade de ir Uhum. ao toalete toda vez, enfim, porque tem alguns procedimentos a seguirem por segurança, né? E aí eu começo a sentir aquele ressecamento, e aí eu pedi, você me deu uma água termal. E um dia eu fui passar água termal em voo, e maravilhosa, o cheiro incrível, você se sente fresca dentro do avião. E Você eu já tinha usado passei. antes? Não, primeira vez. Não, primeira vez. Primeira vez. E aí eu passei, de repente o meu copiloto, né, ele virou pra mim com a maior delicadeza, educação do mundo. Comandante, você tá borradinha aqui. A maquiagem escorreu! Todinha, meu rímel não é a prova d'água. Quando eu olhei, tipo, no meu espelho, eu tava toda borrada. E
aí eu entrei na brincadeira dele pra ele não ficar sem jeito. Ele falou assim, menino, você foi muito educado comigo, eu tô toda borrada, parecendo um urso panda Ele aqui. podia ter batido uma selfie pra usar contra você Não, uma hora, total, né? E eu falei, muito obrigada pela sua educação, mas eu vou resolver isso daqui ali no toalete, eu já volto, né? Daí eu peguei um guardanapo, enfim. Foi a primeira vez que eu usei, eu não tinha, eu já falei, né, que eu não sou muito boa com produtos tão boa quanto o Douglas, né? E aí eu comecei a entender como é que aquilo Não funcionava. precisava de Então, tudo aquilo, né? A quantidade estava e over, assim, né? vou usar um guardanapinho aqui, não vou Aham. colocar no meu olho, fechar o olho e espirrar. Não dá pra fazer daquele jeito. Mas essa é a mais recente e eu acho que foi uma das únicas engraçadonas, porque eu sou bem cuidadosa, mas esse daí foi. Você falou de água termal, uma paciente minha disse que foi passar água termal e na hora ela se atrapalhou, sei lá, e ela não virou direito pra ela e ela espirrou no vizinho, num voo. E ela disse que tava, e ela falou que tava meio distraída lá, olhando um filme, alguma coisa, e ela disse que apertava, falou, nossa, mas não tá vindo e tal. A hora que ela olhou a pessoa do lado, tava toda molhada. Não era uma pessoa conhecida. Enfim. Gente, essa minha falta de intimidade com os produtos às vezes me deixa em alguns maus lençóis. Menina, e era copiloto, né? Sim, Porque era um homem. piloto mulher já não é tão comum. Bem raro, assim. Hoje nós somos bastante até do que na época que eu comecei. Na época, quando eu comecei, nós éramos, de todos os pilotos, 0,5% dos pilotos eram mulheres. 0,5% é ninguém, né? Há 15 anos. E hoje, 5% dos pilotos são mulheres. Então, a gente já está crescendo esse número. Mas é bem pouco, né? É pouco, ainda é pouco. E os pilotos que voam, os copilotos que voam com você já viu algum com cuidado com pele, alguma coisa assim? Já, muitos. Eles estão sempre assim com hidratante. Não, acho que não é hidratante, protetor solar. Muitos deles usam. Inclusive, a empresa nos fornece protetor solar para ter os autocuidados. Elas dão uma orientação, até né? faz parte do EPI, né? Equipamento de proteção individual, aí os pilotos podem retirar. Claro que cada um acaba optando pelo seu, exato, não tem problema pela nenhum. marca de né? preferência e tal, mas a empresa disponibiliza. Mas eles se É cuidam muito sim. legal isso. Tem um ramo da medicina, né? Que é a medicina aeroespacial, Sim, que inclusive cuida dessas alterações. A gente sempre fala disso, que cuida dessas alterações de pele, de todos os órgãos, na verdade, né? Nas alturas. E eu acho que o protetor solar, para todo mundo, porque você está na tela, etc, etc. Mas para você que está lá na cara do gol, né? Sim. Eu acho que ele é fundamental mesmo. É. Enfim. Já derrubou algum produto? Não, Tipo assim, de você deixar sabe. cair, tá passando, cai no meio do voo e tal. Não, isso nunca aconteceu. Mas na mala já estourou diversos. A quem nunca, né? Isso é um ponto bem legal da gente trazer aqui no bate-papo, que devido à pressurização, os dermocosméticos, eles sempre estouram e tem um truque muito bacana para isso. Geralmente, quando a embalagem está completa com o produto, não tem ar ali dentro. Então, você dá uma leve apertada nesse frasco para tirar todo o ar, fecha a tampa e coloca dentro da sua necessaire. Porque o que a gente mais vê são pessoas falando, meu Deus, meu creme explodiu dentro da minha bolsa. Isso faz uma meleca não só na bolsa, mas faz no avião, faz em tudo, né? Então, a ideia é tirar o ar. Tira o Deixar ar. o mínimo de ar possível da embalagem para ele não, para a Todos os pressurização ares, não alterar. todos os ares eles expandem dentro do avião. Então é importante, na hora de arrumar a necessaire, retirar esse ar para evitar qualquer Olha que ideia boa, eu não sabia isso. Tô aprendendo hoje isso também. Sim, é uma boa Conta uma dica. história engraçada, gente. Já aconteceu com vocês alguma coisa além dessa, né? Alguma coisa diferente? Porque eu tenho um bom. Eu uma vez estava em Las Vegas com o Guilherme e eu faço malas normais, mas faço necessaires enormes, levo um monte de coisa e tal. E aí, na hora de ir embora, naquela época que a necessaire ainda ia comigo, porque hoje eu despacho, né? Por causa daquela coisa da quantidade e tal, do volume. A gente chegou um pouco mais cedo no aeroporto e eu sentei para fora ainda antes de entrar e abri a necessaire no colo e eu passei tudo que tinha lá dentro. Tudo. Eu falei, hoje eu vou terminar com tudo, não vou levar nada. E aí eu passei o hidratante, o protetor solar, a vitamina C, a água termal. Eu passei tudo que eu achei. Face, pescoço, colo, mãos, braços e tal. E aí a gente fez check-in, né? Na hora que foi entrar, apitou. Não acredito. O raio-x. O raio-x apitou pesado, assim. Coisa mais engraçada, surgiu uma galera e tal. E aí eu fui parar na casinha. E aí não encosta na mala, não conversa com seu marido, não fala nada, tal, e aí eu não sabia o que era. O que você está trazendo? Qual que é o produto químico que você tem? Eu dizia que não, que eu não tinha nada, tal. E aí ela veio, passou parece um papelzinho, enfim, na minha mão, colocou uma fitinha na minha mão, no meu rosto, no colo, e passou no computador, tal, lá, e aí ela me explicou
Depois de um tempo, aí a pessoa some, né? Daí a pessoa volta e você fica lá na casinha, esperando, um olhando pra cara do outro, suas malas ali, não pode encostar em nada, não pode falar nada. E aí depois ela veio me explicar que é porque tinha, a hora que eu passei no raio-x, ele detectou algum produto químico que não tava, que Tem tava você tem essa tecnologia. diferente. Olha, eu não sabia Eu também não disso. sabia O disso. que é, assim, eu acho que como a gente, coloração de cabelo, por exemplo, quando mistura várias coisas, ele pode ter criado um composto diferenciado que talvez na hora lá do raio-x ele teve uma característica que o raio-x não soube identificar. Mas eu optei com força e fui parar na salinha por causa de skincare. É muito legal comentar isso, porque em voos internacionais é comum eles aleatoriamente, o pessoal de segurança aleatoriamente, selecionar algumas pessoas e aí eles passam uma fita ou na mão ou na roupa, colocam dentro de uma máquina para verificar se tem algum reagente químico de explosivos. Então, para quem não Eu tava sabia disso, explodindo no dia, então, porque eu passei tudo que eu achei. E droga também. e droga, drogas né? também, exatamente, A hora que eu exatamente. saí da salinha, tinha até cachorro em volta, assim. Acho que eles estavam esperando mesmo para entrar, para Sim. avaliar a mala e etc. O Guilherme não sabia o que fazer. Até hoje, quando a gente vai voar, às vezes eu começo a fazer skincare. Para. Tá bom já. Tá ótimo, só Tá vai de ótimo, cara básico, lavada, pelo água e amor de sabão. Deus. Traumatizou, coitado. Não, e é desconfortável, né? Sim, Sim. Assim, é engraçado que a gente não fez nada de errado e a gente fica Sim. com medo, Sim, né? A sim, gente fica natural. incomodado, né? Sim. Muito Natural. louco. Eu sabia que eu não tinha feito nada de errado, que eu não tinha nenhum produto, que eu não sei o Claro. quê. Aí a gente escuta, né? Ah, alguém colocou na sua mala, sei Sim. lá. E eu já fiquei, meu Deus, será? O que me deixou um pouco mais tranquila é que ela tava pegando na minha mão, assim, passando muito em mim. Eu falei, não, Sim, então não, eu tá me tudo bem, garanto, né? sim. Que eu tô Claro. com tudo certo. Sim. E você, não tem nenhuma história engraçada aí? Nossa, eu tenho várias histórias engraçadas, mas de skincare é muito comum em alguns voos, principalmente os voos mais longos, as pessoas usarem máscaras, até pensando nessa hidratação ou nesse Uhum. tempo que vai ficar ali parado e que vai dormir, muitas vezes, para poder ter algum benefício de algum produto. E uma vez eu servi o pessoal ali durante o jantar, voltei para nossa cozinha, que chama Galley, e aí quando eu voltei tinha uma senhora com uma máscara toda dourada, tal, só que no escuro, com a luz da tela do do monitor do entretenimento, mais a luz do avião, que a gente tem umas luzes de humor, né, que a gente chama. Aí olhei e falei: "Meu Deus, que susto", né, porque Ela e tinha o a rosto minha aceso. sim, e a minha maior preocupação não era a gente que estava ali acordado, mas imagina só, você durante o voo, que está lá dormindo, às vezes acorda meio desnorteado para ir ao toalete, acorda, acha que é alguma assombração, né. E aconteceu, né, a hora que essa senhora deitou, tal, e aí uma pessoa levantou para ir ao toalete, e aí: "Nossa, que susto, meu Deus, eu tô toda assustada aqui, que é isso?" Eu falei: "Não, tá aproveitando para fazer o skincare aí." Errada ela não tá, Errada né? ela não tá, Então, errada exatamente. ela não tá, e eu já fiz. Vou fazer essa. Não Aí você me dourada. contou isso, mas Não pelo amor de dourada. Deus, a gente não coloca nada que tenha que Com dê cor, reflexo, então, né. vou tomar mais cuidado, assim, mas eu já fiz máscara em voo mais de uma vez. Mais de uma vez, máscara, tanto de cremes mesmo, máscaras em creme que eu deixo ela agindo e tal, mas aquelas máscaras hidroplásticas, máscara de contato, tem umas que parecem uns gelzinhos mesmo que você coloca aquele negócio. Já fiz várias vezes em voo, não vou mentir. Sim. Só que eu nunca tinha imaginado a tripulação passando e me vendo, né? Porque assim, eu vou Não, tomar um pouquinho mais de cuidado, usar uma mais transparente, a não vou usar gente vê dourada. tudo, a gente vê tudo. E no final, isso assim, crianças não façam isso em casa. O que que ela fez? Ela pegou a máscara, então na hora que a gente serviu o café da manhã, ela pegou a máscara, colocou em cima de todos Da os bandeja e aí entregou. Não, não faça isso, né, vá até o toalete, deselegantérrimo, né? deselegantérrimo. Mas tudo bem, né. Eu uma vez também em voo, eu passando minhas coisas, tal, daí a pessoa que estava do meu lado falou: "Nossa, mas o que que é isso que você está usando? Eu posso passar? E você me empresta?" E aí eu falei: "Ah, é porque eu uso tal." "Ah, que legal, você tem bastante cuidado com a pele." Eu falei: "Ah", acho que segunda vez que eu estava passando tal, eu falei: "Ah, é, que eu sou dermatologista." "Ah, então eu posso passar?" E aí no fim eu saí sem a minha necessaire, porque a pessoa levou tudo. Não acredito. Deixa eu contar uma história Eu fui ficando engraçada sem graça, nossa. sabe? Porque eu falei: "Ah, pode, o que que é isso?" Eu falei: "Ah, é um hidratante." "Nossa, e é bom, posso passar?" Daí "Ah, e aquele outro que você passou?" Daí quando eu vi, eu entreguei tudo e eu saí sem a necessaire praticamente. Não, eu tenho uma história engraçada com a Débora, porque eu fui buscá-la nos Estados Unidos, né. Aham. Ela voltou comigo, foi passar alguns dias com a Com a minha mãe, mãe. com as irmãs lá, e aí ela embarcou e eu nunca mais falo que ela é dermatologista,
Porque ela entrou, sentou um pouquinho, ela foi lá conversar com o pessoal na nossa cozinha, virou um consultório, porque Mas o foi pessoal muito legal aquele dia. o pessoal começou a Porque perguntar de lembra, a comissária pegou pele. a necessaire dela, abriu, aí outra contou Sim. uma história. Eu achei muito legal. Ai, que bom Eu que você não ficou acho feliz, porque ruim, eu super preocupado. Meu Deus, eu preciso tirar a Débora daqui, deixar ela sentadinha, porque senão vai Mas quando passar a o voo gente gosta do inteiro. que a gente faz, não fica fácil, Ah, né? A isso é gente conversou. isso é É, muito legal de ser falado, Lari, é porque muito. é uma coisa que a gente percebe em você é essa sua paixão pela dermatologia e uma coisa que isso é muito seu, isso é muito Débora, isso é muito doutora Débora. Você tem uma humanidade Uhum. para trazer com muita leveza. Às vezes vai falar de alguma coisa muito técnica, você traz isso de uma forma descontraída, você traz isso de uma forma muito acessível. Então, acho que por isso que as pessoas têm a liberdade de te perguntar sobre o que elas ali têm de dúvidas. Sim. E você traduz a sua linguagem para o nosso entendimento. Isso eu acho muito importante. Muitas coisas a gente poderia falar de você aqui, né? É Mas verdade. uma coisa que eu já te trouxe isso também, é legal a gente conversar, que eu já te falei isso, falei pro Douglas recentemente também. Eu sou tão apaixonada pelo meu trabalho, pelo meu ofício, que eu faço, eu gosto, eu faço com prazer, né? Que eu falo, eu quero buscar pessoas que trabalhem comigo ou que me atendam de alguma forma, principalmente na área da medicina, que tenham esse mesmo amor, que tenham essa mesma paixão, porque afinal de contas sou eu, né? Que se encantem pelo que estão fazendo, né? Porque se eu sou tão apaixonada, eu quero oferecer aquele passageiro, aquele cliente, o Douglas também é assim, né? Eu tenho certeza disso. Com tanto amor, eu quero oferecer tanta segurança para ele e leveza e transformar aquela experiência dele numa coisa fácil e acessível, que eu quero isso para minha vida também. Então eu busco profissionais assim, e você trouxe isso para minha vida. Você traduz as coisas. Então assim, falou: "Meu Deus, eu tô em pânico aqui, eu não sei o que fazer". Lari, calma, a gente vai resolver dessa forma. Pode ser para você? Funciona? Se eu falar para você: "Não, doutora, não funciona". Então tá bom, próximo. Você não discute, você não tenta impor a sua verdade pra gente, assim, sabe? Você trata a gente com tanta humanidade que você personaliza o seu atendimento. E eu me emociono até de falar, Ai, porque é que linda! incrível. Ai, que linda! Não, e o personalizar eu acho que é Eu acho fundamental mesmo. Você vê que fundamental. aqui a gente está com duas pessoas completamente, né, que têm características de trabalho parecidas, quer dizer, estão os dois nas alturas e etc. E duas peles completamente diferentes que requerem cuidados completamente diferentes. Quer dizer, se eu for personalizar, como é que eu faço? Ontem, gente, eu tô muito apaixonada nesse negócio de chat GPT e tal, tô achando esse mundo muito legal. Gente, isso é Aliás, muito legal, né? quem me deu minha primeira obra, conta você, O quê? que você me deu um presente que eu vou levar para qualquer universo que eu vá. Ai, eu pintei uma aquarela pra ela. É verdade. Eu vi É no seu coisa stories mais esses dias. linda. E tá- transformei ela em digital, né? Eu te dei ela em digital Me também. deu. Não, eu só disse que eu tinha, que É. quando você precisasse eu te... É que eu ainda não tenho lugar É, digital pra gente sim. usá-la, né? Isso vai acontecer em É. algum momento. A gente vai montar um Sim. consultório lá. Gente, esse Ai, é o que meu legal. segundo. Eu tenho vários alter egos. Um deles é a artista. Eu ia justamente puxar para isso. Eu lembrei para falar isso. É. Você está falando aí dessa sua paixão pela aviação e tal, mas você tem muitas paixões. Tenho, verdade. Muitas. Não é? Que abrem muito esse olhar. Você gosta muito de astrologia. Adoro falar sobre isso. Inclusive, podemos fazer o nosso mapa aqui em algum momento. Não é? Tem diferença em pele? Você vê Na alguma astrologia, coisa? com certeza. Porque eu acho que a pele, ela nada mais é do que um componente da nossa personalidade, né? E dentro da astrologia, todos nós, bom, a gente já sabe, né? Todos nós somos seres únicos. E quando você vai estudar o mapa astral das pessoas, você potencializa isso. Você entende de fato que aquele lá é um ser humano único. Então, você pode achar uma pessoa, dois arianos iguais, né, no signo solar, mas completamente diferentes na profundidade do mapa. E isso vai te demandar o quê? Entender se aquela pessoa ela tem uma boa hidratação, uma boa disciplina com a pele e tudo mais. Então você vê ali muita A maneira coisa. como ela se comporta Como ela acaba se alimenta, como ela se direcionando, né? comporta. É um GPS da nossa vida, né? Eu acho muito legal. Muito legal. Aí você pinta. Eu pinto, eu tenho esse senso estético muito aguçado. Eu amo fotografar, eu amo pintar, eu amo editar fotos, né? Eu amo, não sei, eu acho que é o meu olhar para a vida, na verdade. Você enxerga a vida com olhos Eu belos, gosto de né? escrever, né?
Eu acho que você tem esse olhar para o belo, assim, Tenho, né? tenho, e eu acho ele Você treinou necessário. esse olhar, eu não sei se Treinei. por gostar Bom, e eu sou tal, formada né? em moda também, né? Eu sou designer de moda e eu acho que fui fazer essa primeira formação antes de ser piloto justamente por eu ter esse senso estético muito aguçado, né? Eu gosto, eu acho que o belo, ele traz tantas coisas para nossa vida, esse olhar, que a gente acaba ignorando, assim, sabe? Às vezes tem coisas que a gente não quer aceitar. Mas sim, o senso estético e o belo, ele faz total diferença no nosso padrão de comportamento e psicológico mesmo, emocional. E abre outras portas ter esse olhar, não abre? Abre, inclusive de oportunidades na nossa vida. Eu acredito Eu muito acredito, nisso, assim, eu também. que quando você está com esse olhar aberto, né, e treinado para esse belo e tal, você se porta de uma maneira Com diferente, que as certeza, oportunidades com chegam de um jeito certeza, diferente, com né? certeza. A maneira como você se veste, como você se comporta, a etiqueta, a elegância que o Douglas traz muito, né, no trabalho dele, eu acho que isso abre muitas portas, isso passa confiança para as pessoas de forma até inconsciente, Ah, isso né? é um ponto bem legal. Por exemplo, hoje na volta, é natural, depois de ter andado muito no sol durante o pernoite e não ter descansado tanto quanto eu gostaria, a pele ela fica um pouco mais oleosa. Isso é impressão minha ou não? Isso é um fato, né? E aí eu É meio tenho. ressaqueado, eu falo que a pele tá de ressaca. Sabe aquele dia que você não fez nada, que nem alimentação, bebida e tal, no outro, né? Foi numa festa, bebeu demais, comeu errado e tal. No outro dia você acorda meio. Sim. A pele é a mesma história. Você não alimentou adequadamente, no outro dia ela tá meio ressaqueada. Sim, e por mais que eu utilize os produtos certinhos para o meu rosto, para minha pele, eu percebo que nesses casos da pele ressaqueada, eu tenho um pó translúcido ali soltinho e tal. E eu tenho esse cuidado de sempre olhar a minha pele durante toda a programação, porque quer coisa mais feia, a gente tá ali em contato com algum funcionário, seja de qualquer ramo, qualquer ambiente, e aí vê que aquela pele dá para fritar um pastel. E aí hoje eu falei, estava voando com uma comissária maravilhosa, super bela e super preocupada também com essa questão da apresentação pessoal. E eu, antes de ir para o serviço principal e para o serviço de café da manhã, 1h30 mais ou menos antes de chegar aqui no Brasil, eu passei um pouquinho de pó e falei, e aí, como é que eu tô? Ela assim, pode ir, né? Pode ir pro corredor, Me dá porque o ok, me né? dá o ok, checa. Porque acho que a apresentação, não só da pele, mas o seu cabelo, a sua unha, outras questões, né, que fazem esse belo e que é percebido, a gente que trabalha com pessoas, a gente precisa ter esse cuidado o tempo inteiro. E a dermatologia, ela vem aí para ajudar Pra como somar, né? para E todo somar, mundo repara, vai. todo mundo repara. Eu acho que esse senso estético, né, que a gente está comentando aqui, além dele, ele tem muitos braços, né? Além do respeito ao próximo, que eu considero isso, era um respeito aos seus colegas de trabalho, um Sim, respeito ao cliente que você estava atendendo, ele vai para um âmbito também de segurança pessoal. Poxa, se sim. você está se sentindo bem, se você está bem consigo mesma, você está, né? Porque todos nós temos um olhar, às vezes, bastante crítico para a gente, e não tem problema, né? Você está buscando se sentir melhor, ter uma segurança maior para atender um cliente. Eu, numa posição de liderança, se eu não liderar pelo exemplo, o que resta, Sim. né? Então, se eu não tiver uma apresentação pessoal bacana, legal, para os meus liderandos ali, porque hoje eu ocupo o cargo de comandante, né? O que vai ser? Como que eu vou, o que eu posso cobrar deles? O que eu posso esperar deles? Não que eu tenha que fazer isso, mas a apresentação pessoal é importante, Sim, eu não sei né? vocês, mas quando eu olho pra alguém que tá desleixado assim, eu meio que não confio muito no trabalho. É Sabe natural, É mas assim? um isso é do ser fato. humano, é Né? um É, do ser humano. Se eu, fato. sei lá, É um fato. sou atendido por um médico que está completamente desleixado, ou por um comissário que está desleixado, ou uma piloto que está desleixado, eu falo, ai meu Deus, cadê a segurança? Eu não É tenho a situação. Se segurança ela não para cuida isso. dela, como é que ela cuida do avião? Como Ou é que chega como ela aqui? cuida do paciente dela, É. né? Porque algumas pessoas às vezes podem enxergar, e a gente já ouviu muito sobre isso, né? Ai, mas nossa, preocupar tanto com a beleza é algo muito fútil. E não, beleza importa, se você fala muito isso, É, né? E eu uso muito depois que eu ouvi de você isso, que a beleza realmente importa, ela tem a ver com segurança, ela tem a ver com credibilidade, muito, muito. Eu com tenho uma, autoestima. eu tenho uma frase que eu tenho usado bastante, vocês dois já ouviram, que é, não é minha frase, é de uma filósofa, mas ela diz assim: você pode escolher ignorar a realidade, mas as consequências de ter ignorado aquela realidade, você não consegue, né? Tá. Em Então, todos os em sentidos, né? todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Filosofei, mas continuemos. Não, mas eu achei muito bom.
E pensando em pele, eu não é com tanta classe, né? Mas eu sempre brinco, às vezes, com o paciente, eu falo, gente, pele é rancorosa? Você faça a sua parte, porque esse boleto vai chegar em algum momento. Então, assim, você não tá fritando no sol, a flacidez vai chegar em algum momento. Com Você tá certeza. muito jovem, etc. Então, eu brinco, pele é rancorosa, ela guarda. Às vezes não é instantânea a situação, né? Você não tá pagando esse preço, enfim, isso não tá aparecendo na cara, enfim, na pele, não tá automático, mas uma hora vai chegar. Uhum. Até lesões, por exemplo, assim, a gente pensa um câncer de pele, que tem um sol dependente, por exemplo. Não é aquele sol da praia de um dia que você foi lá e fritou. Isso é só acumulativo. Quando era criança, brincou na praia, brincou na rua e tomou sol e jogou futebol. E aí, um belo dia, esse sol que se acumulou gerou uma lesão pré ou maligna, enfim. Então, assim, a pele, ela vai guardando tudo que ela vai aprendendo e sentindo. Eu falo que pele, ela tem muito... Não é à toa que a gente tem a impressão digital, né? Sim, Assim, as coisas que a gente vive, eu acredito muito que estão marcadas na nossa pele. com Sim. certeza. Pro bem e pro mal, né? Sim. A gente não tem aquele dia que você acorda, tipo, ai, eu tô linda, né? Assim, Tem. do nada, você olha no espelho e fala, meu, que dia bom. E às vezes não aconteceu nada, né? Assim, você tá num dia bom, né? A pele acorda diferente, não é meio assim? E deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que a pele, ela reflete o nosso humor? Eu acho. Eu também acho. Sim, você pode fazer todos os cuidados, mas se aquela pessoa não faz uma terapia adequada com ela Não mesma, tá numa né? fase Tá dark, numa assim, é fase visível, difícil, né? É visível, né? Eu acho. É muito. E às vezes, assim, a pessoa consegue até esconder, mas ela vai ter muito mais dificuldade para esconder isso se ela não Sim. tiver bem posicionada de vida mesmo, de emocional Sim, e tal. sim. Essa pele vai denunciar muito mais. E isso que você trouxe, assim, de o resultado de um câncer de pele, ele é resultado de todo um histórico de comportamento. Nossa, eu acho isso muito importante a gente falar, porque você percebe que hoje as pessoas elas querem só o resultado imediato e depois nunca mais aparecem, em vez do cuidado constante. E eu planto exatamente o contrário, né? Eu falo, Sim, gente, por isso que eu tô brinco, trazendo. vocês vão ser meus pacientes pro resto da vida. A gente Sim. vai envelhecer juntos e lindos. Ai, eu amo Então essa a gente frase. não também, é. Amo. A gente tem que envelhecer juntos e lindos e natural. E daqui uns anos a gente vai estar aqui gravando de novo e vai Sim, falar, gente, sim. lembra o primeiro que a gente Sim. gravou lá atrás? Então, assim, a ideia é que a gente envelheça juntos, lindos e com naturalidade, né? Uma beleza muito silenciosa, enfim, mas que plantando um pouquinho de cada vez. Exato. E aí Sim. colhendo esses frutos ao longo do tempo. Eu acho que isso muito importante. E a gente está falando, falei de câncer de pele e tal, mas assim, tem estudos, vamos falar de toxina, que é uma coisa muito simples. Tem a ruguinha do bravo aqui, né? Então a pessoa não precisa te contar que ela tá brava. Ela chegou com aquele caretão lá, você já captou que tem alguma coisa que não tá legal acontecendo, né? E aí tem um estudo científico mostrando, muito bacana, mostrando pacientes em depressão. E com aquela ruga da glabela, aquele bravo mesmo, que esse bravo que eu falo é entre as sobrancelhas, aquela ruga que onde a gente enruga mesmo quando tá fazendo a careta do emburrado, do bravo. E aí, aplicou-se toxina botulínica nesse ponto, e aí foi feito um estudo de score, com tabelas e etc. E os pacientes têm melhorado de depressão nesse score, porque foi feita a toxina botulínica nesse ponto. Então, o feedback neuropsicológico que acontece quando ele olha no espelho e ele vê uma imagem que não está depressiva, uma imagem que não está brava, uma imagem que não está down, né, que não está para baixo, isso faz um neurofeedback e esses pacientes melhoram da depressão efetivamente, com diminuição de dose medicamentosa e com volta às atividades. Muitos deles estavam, né, sem conseguir fazer atividades normais, tal, e eles voltam para as atividades, tal. Isso é uma coisa muito objetiva, Sim. né, porque a gente fala muito, parece que aquilo fica no subjetivo. Isso é muito objetivo, a gente tem estudo mostrando isso. Muito legal isso, né, Muito doutora? legal. Porque a beleza ela é muito sistêmica, né? Claro que a gente vem no consultório, aí faz uma coisinha aqui, outra acolá, coloca uma toxina, às vezes verifica a possibilidade de um bioestimulador. Ou seja, recursos tem. Mas, se esse indivíduo não entende que é um sistema, que ele precisa cuidar em casa, cuidar nos ambientes que ele vai, cuidar da rotina, do bem-estar, ele não vai ter um resultado como esperado. Então, é claro que existe aí uma meia-culpa, né? Então, é uma meia responsabilidade da medicina, que vai ajudar sim, mas também desse indivíduo que precisa ter essa consciência do que pode deixá-lo mais belo, e não só o que está ali visível, né? Você pode ver, eu sempre falo que, às vezes você vê uma pessoa que ela às vezes não está nem com uma pele tão cuidada, mas se ela está feliz,
aquilo sobrepõe A até. beleza A traz beleza, ela felicidade, né? traz felicidade, Muito. né? E vice-versa. E vice-versa. Então, isso é um ponto bem importante da Muito, e gente. eu penso, observo muito, né, comportamento humano, gosto dessa parte filosófica também, né, das minhas milhares de paixões, e eu percebo que agora a gente está vivendo talvez uma contracultura, onde a beleza ela foi muito deixada de lado, o belo foi deixado de lado, porque era considerado fútil, como, eu não sei se foi você ou o Douglas que falou, né? Uhum, E não, a gente está colocando como não é mais, é importante para o emocional, vai além de uma uhum. estética, né? Ela traz coisas para que as pessoas se sintam melhor, de fato. Então é uma contracultura, eu acho que a gente está vivendo trazendo isso com muito senso de responsabilidade, de autoconhecimento, como você colocou, Uhum. para que a gente se sinta melhor mesmo e que a gente desempenhe qualquer função que seja na nossa vida, seja de piloto, comissário, médica ou mãe ou pessoa, enfim, melhor, né? Não, e eu acho que cada vez mais a gente vai trabalhar, a beleza passou por essa coisa e a gente vai voltar naquela coisa da beleza mais natural, Sim. do não imediatismo e tal. Aí eu até lembrei para fazer uma pergunta. Vocês já se depararam assim com alguém esquisito, tipo que fez um procedimento que tá estranho direto, no voo, né? um negócio O tempo inteiro. no voo que você fala, meu Deus, e agora? Alguma coisa assim? Anteontem eu tive essa situação, né, indo para Paris, e aí tinha uma senhora que ela estava completamente congelada. Zero expressão. Zero expressão. Zero. Zero, zero. E aquele aspecto de inflado, sabe? Quando coloca muito preenchedor. Mas assim, super elegante, né, se a gente olhar dentro do contexto, mas com esses exageros. E é claro que a gente comenta entre a gente, né, de forma que as pessoas não ouçam, obviamente, mas a gente falando, né, o como essa visão também da beleza, que você traz muito também isso na sua forma de fazer medicina, na sua forma de fazer dermatologia, que é identificar o belo daquele indivíduo, sem trazer uma padronização, e fazer com que isso seja algo natural, trazer a beleza dessa pessoa, né? Então isso é muito bacana também. Muitas vezes, acho que isso até é uma confissão aqui no podcast, eu já vim aqui no consultório e falei, Débora, preciso fazer isso. Ela, olha, vamos lá. Eu ia E falar aí, isso. evidenciar, né, o que você faz, que isso é muito legal. Você evidencia, olha, eu tô vendo o que você tá vendo, mas você tá olhando também essa outra parte sua que é muito bela, que é muito bem cuidada. E aí, eu ter essa oportunidade de mudar o holofote e sair daqui muito melhor e ver que realmente aquela demanda que eu trouxe no primeiro momento não é tão importante assim. A gente tem como deixar algo natural sem perder, porque às vezes, se eu fizesse essa correção que eu vim ali com a ideia de tentar mudar, modificar, isso não traria naturalidade para o que a gente busca. Né? E eu acho que todos nós temos em algum nível algum tipo de distorção de autoimagem, da própria imagem, né? É natural dentro da psicologia isso, faz parte do processo. E é importante a gente ter alguém de confiança de falar, peraí, volta um pouquinho, será que, Volta para a luz. se eu fizer, eu também já cheguei aqui com ela, quero isso e aquilo. Aí ela falou, olha só, Lari, isso aqui, se a gente fizer dessa forma, vai acontecer isso, né? E eu aí tô não vai depondo ficar contra legal. mim, tá, gente? Porque eu vivo desses procedimentos Sim, todos aí, sim, tá? Mas sim. eu acho que isso que traz confiança, isso é genuíno, isso é muito importante. E acho que tripulante entendeu? também tem essa coisa de querer a coisa no imediato mesmo. Eu quero agora, eu Todos quero nós temos, todos eu nós. acho. É, mas acho que tripulante tem um pouco mais. Porque a gente vive sempre Eu vi- atemporal, né? sim, Nosso é. Vocês tempo tratam os atemporal. outros mentalmente, assim? Tipo, você Direto. vê uma... Você Total. trata? Ai, que bom, não sou Mas só eu. quando eu sinto o espaço, É. né? E às vezes sem falar também. Porque eu às vezes vejo uma pessoa na rua. Eu adoro aeroporto. Eu já falei isso até. Então, eu sento, eu gosto de chegar cedo, eu sento, eu vejo aquela povo passando para lá e para cá, fico imaginando as histórias de cada um. Aham. E aí eu trato todo mundo mentalmente. Então eu fico imaginando assim, nossa, aquela pessoa, se eu fizesse isso, nossa, eu aquela faço pessoa muito podia fazer isso. aquilo. Eu Por trato isso, todo mundo por isso que eu falo que mentalmente. em outra vida eu fui médico, porque eu tenho essa coisa. Eu falo, nossa, ali um botox seria tão ótimo nessa Não ruga. é? Eu trato É. muita gente. Muito. Eu adoro também, eu gosto também de. Ai, olha a gente falando dos nossos lados, né? Obscuros. Faz parte. Todo Eu mundo gosto- tem. Eu gosto de ouvir a conversa. Às vezes eu tô sozinho, eu fico ouvindo a conversa da família do lado. Eu falei, gente, mas tem que perceber isso. Não, mas tem um lado dela, tem um lado dele. Mas eu fico tratando as pessoas psicologicamente, às vezes. Gente, Eu eu falo, já essa vi o pessoa vídeo. deve ser taurina. Não, é. Não, isso aí é Capricórnio, certeza. Maravilhosa! Eu vejo alguém chorando. Eu sou canceriana, nada contra os cancerianos. Eu vejo a pessoa muito num drama ali, assim, tipo, nossa, ou é pisciano, não é canceriana aquela ali. Né? Eu sou muito assim. Você palpita?
Não, se o outro Não. não favorito. Eu tenho, assim, algumas táticas, tipo, às vezes quando eu percebo que tem alguma coisa que melhoraria e tá dentro do meu alcance, melhoraria para essa pessoa, eu abordo o assunto. E aí, às vezes, eu abro a necessaire, pego algum item e falo, ó, isso aqui é muito legal, aproveita. Às vezes você tem disponibilidade ali de ir em tal lugar, então eu passo ali uma Tipo um divulgaçãozinha, cutucãozinho um sem ser um cutucãozinho cutucão. sutil, Aham. e às vezes a pessoa compra a ideia. Na grande maioria das vezes a pessoa compra a ideia. É muito legal É isso. muito legal. Eu tenho uma irmã que prescreve. Eu tenho uma irmã que prescreve, e prescreve bem. Ela manja, assim, ela não é, né, dermatologista, nem é da área da medicina, mas ela tem muito interesse, ela gosta muito de cuidado com pele e tal. Então, de vez em quando, alguma amiga dela tal, me liga e fala, ai, Michelle mandou eu usar isso aqui, é isso mesmo? Você sabe que eu faço isso, né? Eles checam, assim, Aham. comigo. Mas eu tenho uma irmã que prescreve, assim, ela praticamente ela vai avisando, gente, olha, eu acho que pra você esse aqui era bom, mas fala com a minha irmã. E não sei o quê. Sim. Eu prescrevo pessoas. Você prescreve? Pessoas, assim. Aí a pessoa tá me trazendo uma dor, ela fala assim, fala com o Douglas, que ele é ótimo nisso. Ah, boa, boa. Fala com a Direciona, Débora, eu direciona. direciono. Eu Aham. gosto de E direcionar. você checa se a pessoa foi? Não Porque a Michelle ainda checa. É, Você não, usou? eu respeito Ficou o bom? espaço. Eu Sim. respeito. Eu tenho uma coisa que, assim, eu tô presente naquele momento, mas eu sou ótima pra guardar segredo. Douglas sabe disso. Eu esqueço, depois de 5 segundos, o que me contaram, o que me trouxeram, o que me falaram, a dor. Se eu vejo a pessoa, aí eu lembro da situação que eu tava com ela e eu vou perguntar, e aí, deu certo aquilo lá? Conversou com a doutora? Mas eu não fico em cima. Você não fica cozinhando Não aquela fico coisa cozinhando, alheia. Não bota na sua porque eu tenho mochila. muita coisa pra fazer, sabe? Não boto. Não, eu no voo eu faço isso muito, assim, muito mesmo. Eu prescrevo. E eu já até te falei isso, né? Eu falo assim, ó, eu passei isso aqui, tá certo? Você tá certo. Tô até quase te dando um carimbo, claro. Tirou que uma não pode. foto, a gente Vamos brinca, dois eu falo pra ele, presos. vou te dar um carimbo, porque às vezes ele manda uma foto, olha, tava assim, É. eu falei pra usar isso, tudo bem? Acho que ele pensa, putz, se não tava bem, eu Não, vou não é. consertar, né? Ah, mas deixa eu fazer uma confissão também, porque assim, às vezes a pessoa, por saber que a gente tem uma amizade, ela fala e pergunta pra Débora, e aí eu não quero te incomodar, então eu já sei como resolve. Não, mas aí pode perguntar, tô às ordens. Não, sim. Aí eu falo, é isso aqui, mal não vai fazer. Tem Passa coisa um que é creme. neutra, né? Mal não vai fazer. E aí a pessoa às vezes, eu falo, isso aqui, é isso aqui, ó. E aí ela me encontra, ó, mas marca uma consulta, tudo bonitinho, porque acho que tem muito disso, né? Não, gente, e vocês têm noção que vocês são meio autoridade no negócio do voo, né? Eu, por Hum. exemplo, quando Imagina. eu já fiz isso também, já que a gente tá contando, né, as coisas, eu às vezes fotografo comissário, piloto, falo, gente, essa pessoa é ótima, olha isso, olha aquilo. Eu reparo muito, tipo o pai da noiva, a mãe da noiva, no Sim. altar e tal. Todo mundo repara no piloto, comissário, copiloto. Então, todo mundo Vocês repara, vocês sabem isso, né? todo mundo repara. Eu acho que o uniforme, né? O uniforme e também, e isso é um ponto legal, porque a gente, até, isso é um cuidado maior que a gente tem que ter, né? No Porque, nosso comportamento. porque às vezes, esses dias uma pessoa falou assim, qual que é o seu perfume? E tipo, e perfume é uma coisa que no ambiente fechado você tem que ter muito cuidado para usar, né? Então as pessoas olham tudo, é o perfume, é o teu cabelo, o jeito que você fala, tua postura, tudo. A gente é o tempo inteiro observado. E cobrado também. E cobrado. E sim, cobrado. Cobrado sim. também, que eu acho ótimo. Eu também acho. Eu acho muito bom. Mas eu acho muito legal, assim, também, entre a gente, como a gente tem universos tão diferentes e como a gente traz um pro outro e aprende um com o outro, né? Eu também, na área da medicina, eu sou super crua, tinha pânico de médicos até conhecer alguns pessoais, assim, né? E na área da medicina, qualquer coisa que eu tenho pra Débora, o que eu faço com isso? É assim mesmo? Porque é estranho, do mesmo jeito que pra você, às vezes, tem alguns ambientes de, né? No avião, em aeroporto, você traz pra gente falando, não, é normal, isso aconteceu por conta disso. Essa humanização das profissões com respeito, eu acho muito legal, né? Eu acho muito legal, Sim, essa sim. aproximação da Sim. coisa. Eu tive um aniversário aqui, que a Larissa veio, e aí tinha umas amigas minhas aqui, na inauguração do consultório, enfim, e elas ficaram enlouquecidas, que viram uma piloto. Elas chegaram a falar pra você, né? Nossa, uma piloto. E volta e meia, a gente volta nessa conversa e elas me falam, nossa, eu nem acredito, você me proporcionou conhecer uma piloto. Tipo assim, que é um negócio que tava longe da realidade. Sim. Né? O speech, dificilmente o speech é feito por uma mulher, né? E Dificilmente quando é às vezes confundem e acham que são as comissárias que estão fazendo. É natural, né? Porque ainda somos poucas. Eu acho que é natural. Eu procuro enfatizar, assim, quando é uma piloto mulher, eu falo a nossa comandante, a nossa primeira oficial, a nossa piloto, e aí eu falo o nome. E é engraçado porque todo mundo olha e comenta, e vira um burburinho, Aí vira assim. uma conversinha, Sim, assim, uma vira. graça. Eu lembrei de uma coisa que eu também, nas minhas curiosidades, perguntei pro pessoal de medicina aeroespacial e fui ler um artigo sobre isso. Em voo, o ideal é que a gente mantenha a janelinha, a persiana da janela fechada. Por quê? Porque a 38,
1000 pés de altitude, a gente ultrapassa uma barreira de proteção da atmosfera. Que barreira é essa? Porque eu realmente Na não... verdade, assim, a atmosfera ela tem os gases que fazem os filtros, vamos pensar assim, e aí Exato. esse raio solar chega para a gente filtrado, de um jeito bem simples para dizer. E aí, quando você ultrapassa essas barreiras, esse filtro não acontece. Uhum. Então, por exemplo, a Lari, que está lá na cara do gol, com aquele janelão, né? Com aquele janelão na frente dela, o raio que ela está recebendo, ele é muito mais intenso do que o raio que ela está recebendo da nossa janela aqui. E existem hoje produtos que têm essa barreira de proteção? Tipo, uma parte do produto, eu sei que tem sempre lá as O VA, o letrinhas VB, pequenas, o VA, o VB. boa, vamos falar. Eu nunca entendo muito A como é gente que tem o isso VA, o VB, funciona. luz visível. Essa Tá. barreira é o VA. Desculpa, falei errado. Essa barreira é o VB. Então, é o mesmo protetor que você usa, ele tem o FPS, FPS pega o VB, que é o raio que te deixa vermelho, ardido, incomodado na praia e tal. Então, quando você vê lá FPS 70, FPS 40 e tal, esse é o raio que está te protegendo, que é o que piora quando a gente filtra essa camada. A gente tem o UVA, que é um raio que ele penetra um pouquinho mais profundo, ele altera o DNA, também tem uma incidência maior de UVA nessa região, mas o que faz mais diferença é o UVB. E a luz visível, que é a luz de tela de computador, lâmpada fria, tal, que é a nossa luz azul. E essa luz azul hoje, a gente tem estudos mostrando que ela faz um estrago muito grande na pele, envelhece, mancha e etc. Então, assim, a proteção solar hoje adequada, e a maioria dos bons filtros já tem essas 3 proteções, então a gente pega o VA, o VB e a luz azul. E a grande maioria dos mais modernos ainda estão vindo com uma classezinha de proteção, que é a antipoluição. Vocês vão ver muitos cosméticos escritos anti-pollution, que ele tem como se fosse uma cápsulazinha, como se ele agarrasse a poluição para dentro e não deixasse ela em contato com a nossa pele. Olha que legal, já quero testar. Isso no voo é fundamental, né? Não, No voo é fundamental. maravilhoso, porque a gente fala em poluição, você está pensando lá em Cubatão e tal, mas dentro do voo, que você está num ambiente fechado, pressurizado e tal, tudo aquilo ganha proporções diferentes, né? E é por isso que esse antipoluição para dentro do voo também é muito bem-vindo. Que bacana. E tem uma coisa que pelo menos os comissários detestam, é luz. Então a gente às vezes está ali comendo na Galley, né, na nossa cozinha, e o pessoal fala: pode reduzir, a gente vive no escuro por conta disso, para tentar manter essa pele, Para ter esse cuidado para já. ter esse cuidado, sabendo não só a luz externa, mas a própria luz do avião ali, para poder evitar ao máximo. Vocês acham chatérrimo que a gente fica pedindo as coisas? Vocês estão lá na Galha, a gente chega lá, eu quero De mais maneira- um não sei o quê, eu quero outra água, eu quero um suco. A gente incomoda? De Tem essa maneira dúvida? alguma, não. Pode ficar bem à vontade. E eu, assim, eu adoro, às vezes, quando o cliente dá uma abertura para bater um papo. Dá uma distraidinha. Sim, é legal, porque o voo de hoje, muitas horas, né? E aí no voo, a gente vai lá no fundo, conversa, tal. Vocês já trouxeram para a vida? Você é pouco contato, né? Mas alguém que você conheceu no voo, enfim, você já manteve contato com algum passageiro? Enfim, alguém que você tenha conhecido nessa situação? Sim, sim. É muito comum, tem uma parte do voo em que, não é, na classe executiva especificamente, a gente agradece pelo voo. E às vezes a pessoa comenta com você no início que ela vai ficar numa determinada cidade, e eu adoro, além de pele, eu adoro gastronomia. Então eu sempre indico um restaurante para gerar ali uma conexão com essa pessoa. Um acolhimento, tal. E aí alguns até falam: olha, fica com o meu contato, depois eu quero te contar como foi a experiência nesse restaurante. Isso já aconteceu, assim, várias vezes. Hoje mesmo tinha uma galera vindo para Campinas que ia ficar aqui alguns dias, e aí eu dei algumas dicas aqui, e espero que em algum momento eles me deem algum feedback. Alguém manda direct para vocês? Porque Larissa Bernardo é o Instagram, né? No Douglas meu Ale... caso... Alguém manda, tipo, voei com você, achei Pra mim legal, alguma coisa? Mandam? bastante. O que eles pra mim, não. comentam? Que acham o máximo ser uma mulher no comando, agradecem o voo, dão feedback de como foi o voo, ou perguntam alguma coisa sobre, a gente teve uma turbulência ali, o que aconteceu? Porque é muito desconhecido, Verdade! né? E a turbulência eu falo que é um buraco na estrada, é normal acontecer. Então, eles me mandam, sim, algumas coisas. Ai, deve ser muito legal, né? É Quando a pessoa legal, manda. é legal, é legal. Porque é uma pessoa que você não sabe, né? É, Assim, é uma pessoa X que brota lá É. dizendo, voei com você hoje. Sim. E no meu caso, especificamente, como a gente estava falando que tem poucas mulheres, né? É legal você ser exemplo, né? Das possibilidades que existem que às vezes são desconhecidas. Você ser representada, né? Assim, você representar uma turma toda, né? É só ser uma figura. Na verdade, o que eu penso sobre isso, né? Ser uma figura de possibilidades. Então, mais uma figura de possibilidades, né?
Então, poxa, tem ainda hoje, gente, 2023, mas ainda acontece. Nossa, eu não sabia que mulher poderia ser piloto. Gente, pode tudo. O que você quer, né? Então, ser uma figura representativa de que você também é mais uma opção para sua vida, se você quiser, é legal. E o ser piloto na sua vida é natural, desde sempre. Você vem de uma história de família, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho uma história bem longa, assim. Sim, venho de família de aviadores, muitos aviadores na família, mas por eu ter muitos aviadores na família, aquilo sempre foi muito presente na minha vida, como se você tivesse uma família inteira de médicos e a medicina fosse algo comum, tradicional na sua vida. E na minha maturidade, eu nunca me dei conta do quanto aquilo era diferente aos olhos dos outros, porque eu nunca percebi, aquilo para mim era normal, né? Tanto que hoje, muitas pessoas que têm filhos, né, e voam também e ficam naquele pânico: "Ai, como é que eu vou cuidar do meu bebê? Como é que eu vou criar um filho nessa condição?" Eu falo: "Gente, para mim isso é tão óbvio, porque eu fui criada assim, minha mãe era comissária, meu pai é piloto, e eu tô aqui seguindo a mesma profissão, então não existem traumas, Alguma né." coisa boa eles fizeram, né? Que te Exatamente. encantaram Não, para o mas se deu mundo. certo, por que você tá com tanta certeza que não vai dar certo, né? E claro que eles construíram toda uma estrutura de rede de apoio para aquilo, que é o que a gente oferece para minha irmã, que hoje está com um bebê de 8 meses, né. Então eu não conseguia perceber que aquilo era tão estranho aos olhos dos outros, né, e eu falo para as mães, para os pais, eu falo: "O filho, ele é o reflexo do que você está colocando para ele, ele é um HD zerado, né, ele está nessa vida e você vai apresentar esse mundo para ele". Então eu acho que como os meus pais, eles nunca me apresentaram as coisas ruins, assim, porque eles são apaixonados pelo que eles fazem, assim como nós aqui somos pelo nosso ofício, eles nunca trouxeram aquela dor ali para dentro de casa. Olha, eu estou indo trabalhar, os benefícios são muitos, e pra gente era aquilo, né? Ok. E eu sou feliz fazendo isso, Exato, né? muito felizes, né? E o que todo filho quer é ver um pai feliz. Assim como esquecem, né, que o oposto também é verdade, que todo pai quer ver um filho feliz, mas todo filho também quer ver um pai feliz, né? E então aquela era a minha realidade. Aí eu, enfim, com 16 anos, muito jovem, entrei na faculdade de moda, fui fazer de fato, sempre tive essa conexão com a estética, com o belo, e a faculdade de moda me oferecia muito isso e esqueci um pouco da aviação. Porque meu pai até falou: "Você não quer voar?" E tal. "Ah, não, aquela coisa de menina, não, agora não." Até o momento onde a empresa que meus pais trabalhavam, ela quebrou e eu perdi a aviação na minha vida. Ela se esvaiu, assim, todos os benefícios, todas as viagens, todo o contato, e perdi aquilo. E aí comecei a repensar, muito jovem E ainda, esse com mundo fez 19 falta anos. para você. Muita falta, muita falta. Porque hoje eu comecei a refletir, né, eu acho que eu sempre tive uma maturidade emocional bem de autorreflexão bem forte, assim, né, desde sempre. E aí, se você me pergunta hoje: "Qual que é o cheiro da sua infância?" Todos nós acho que temos um. O meu é querosene, de aviação, é cheiro de pista de sabe quando você tá embarcando, subindo num avião e você sente aquele cheiro? Aquilo eu gosto também. Cheiro de avião, quando você entra no avião, você sente um cheirinho, assim, sabe? Aquilo era a minha infância, né, isso era a minha memória emocional. E eu falei: "Nossa, eu quero isso de novo, eu tô sentindo muita falta disso." E aí sentei com meu pai e com a minha mãe e falei: "Pai, eu quero voar. Mãe, eu quero voar." Daí os dois: "Tá, mas você quer ser piloto ou comissária?" Aí eu pensando bem friamente na minha imaturidade, porque o que que eu já estava trabalhando na área, né, e eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje de entender o dinheiro, de entender as minhas possibilidades. Naquela época não existia todo esse monte de informações na nossa palma da mão como a gente tem hoje, de possibilidades. E eu fui bem fria e calculista. Eu falei: "Não, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais do que hoje um comissário ganha, então eu quero ser piloto." Juro por Deus que foi isso que eu pensei. Por quê? Porque eu queria viajar. E eu sabia que as viagens demandavam um custo. E aquilo te E oferecia aquilo mais. ia me oferecer mais, entendeu? E aí eu falei: "Não, mas quem sabe eu sou comissária para juntar o dinheiro, ganhar alguns fundos, para daí eu tirar a carteira de piloto e tal, não sei o quê." É porque a Enfim, formação é cara, né? Assim, é bem cara, é. Mas longa enfim, depende da da sua disponibilidade para voar, né? Para financeira fazer horas. e financeira também, né. Então cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu time. E aí eu falei: "Não, eu quero ser piloto então", porque eu também gosto desse desafio com a máquina, eu na época me considerava não tão boas com atendimento ao público, com pessoas. Hoje eu sei que eu sou boa com pessoas, talvez não tão boa quanto o Douglas com atendimento ao público, que eu acho que é uma paixão que ele, minha irmã e minha mãe compartilham, assim, sabe. Eu sou um pouco melhor com um número menor de pessoas.
né? Na sua zona de conforto. Na minha zona de conforto, no tete a tete, assim, eu sou um pouco melhor nesse... E acho que a gente tem que reconhecer, né, pra que a gente vá se encaminhando. E aí foi assim que eu me tornei piloto, assim, E eles na hora acharam super legal, ninguém questionou. Acharam o máximo. Na verdade, meus pais, eles nunca impuseram pra mim a vontade deles, mas como eles eram tão apaixonados pelo ofício deles, eu acho que eles queriam que, ai, é tão legal, por que que ela não é? Ou, né? E eu fui escolher outra coisa. Mas aí depois, quando eu trouxe essa vontade pra eles, eles derreteram, assim, ai, era o que a gente queria. Ufa, que bom, agora veio, né? Porque agora a gente tem mais coisas Finalmente. pra compartilhar e tal, não sei o quê. Mas, enfim, daí eu fui seguir essa jornada, mas foi pelo amor à aviação mesmo, né? Não sabia se eu ia ter aptidão, depois descobri as minhas aptidões e tal, na jornada, no caminho, mas foi pelo amor à aviação mesmo. Eu acho assim, Você entrou muito jovem também, né? eu era muito jovem, tinha É. era muito madura emocionalmente, mas como todo Muito jovem, jovem, não tinha vivido, não não tinha, né? tinha, não Não tinha. tinha muita história de... Mas eu sempre olhei aquilo, assim, a aviação, né, tudo que envolve, a logística, as pessoas, como as pessoas não têm ideia do universo que tem que dar certo para um avião decolar. É lindo, não muito é? lindo. Todos É nós, né? lindo. Você também começou muito cedo. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 19 anos. E aí eu voei por muito tempo. Hoje eu voo, mas com menos frequência, né? Porque eu tô na docência já desde 2018, então eu faço um voo a cada 4 meses. Isso, quando eu comecei com 19 anos, eu prestei medicina na época, né? Te contei isso. E aí eu não passei, eu precisaria ali de algum tempinho, um pouco de cursinho e tal. Só que eu venho de uma família humilde. E aí eu falei, eu preciso entrar e começar a trabalhar para eu conseguir esse dinheiro e depois eu vejo o que eu faço. E então a aviação caiu meio que de paraquedas na minha vida. E eu comecei a me apaixonar a cada dia que eu ia trabalhar. E eu acho que na aviação, né, Lari, a gente tem uma. É meio que o mundo ali à O mundo disposição. se abre a seus Ele, pés. exato. E aí eu acabei me encantando por isso. Aí eu fiz uma graduação voando na época e acabei deixando a medicina de lado. Eu tenho isso só da outra vida e de pessoas que eu encontro que são da medicina, né? Mas eu falo que a aviação ela tem muito isso, assim, a gente até brinca que o bichinho da aviação quando te pica, acabou. Eu tô com defeito porque eu fui picada sem estar na aviação, né? Assim, Sim, Então a gente tem eu tenho um amor mesmo. É amor que É a gente amor, sente. é. Porque assim, eu acho que poucas profissões assim dão a oportunidade de você conhecer o mundo, de você conhecer tantas culturas diferentes, e as culturas aí, enfim, desde a culinária, da língua, da forma como as em pessoas todos os em sentidos, todos né? Em todos os né? sentidos. E eu Até de beleza. até Né? Até de Porque beleza. características exato, diferentes de em cada lugar, né? comportamento, né? Isso, eu acho muito Exato, eu legal. acho É. isso fantástico, né? E a gente trabalha todos os dias com equipes diferentes, né? Em Uhum. ambientes O dinamismo do diferentes. negócio, Sim. né? Exato, é muito bonito. Ontem eu estava sentado assim, num café, um restaurante, né? Lá em Paris tem vários cafés, restaurantes e tal. E eu tenho muito isso, esses momentos em que eu sento e eu não quero nem conversar com quem está comigo, eu quero olhar as pessoas. E eu fico olhando os comportamentos, tentando adivinhar. Vocês falaram isso, né, hoje no começo do podcast. Que eu fico olhando assim, tipo, onde vive. E cria uma FIC, né? Eu crio uma que FIC de cada eu pessoa, assim, crio, eu crio. E na aviação a gente olha para aquilo, eu até hoje, eu nunca quero perder isso, eu fico encantado com tudo, mesmo depois são 14 anos trabalhando na empresa que eu trabalho, e eu sinto frio na barriga Eu de montar também. minha mala, eu sinto, quando eu chego, eu fui fazer o nosso speech, né, que é aquele anúncio que a gente faz na chegada do aeroporto, quando eu falei, chegamos ao aeroporto de Paris, meus olhos encheram de lágrimas, É muito legal. e assim, eu nunca quero perder isso, porque é Trabalhar algo, com o que se ama não tem é preço, A gente né? não pode desencantar, impressionante, né? não. Pode. Os dois começaram muito cedo. Eu queria perguntar um pouco assim, o que vocês notaram de mais diferente nessa pele, aí com essa história da aviação na vida, tal? Qual foi a principal característica que vocês viram que mudou na pele? Teve alguma coisa que impactou? Eu acho que Pontual, né? Assim. Eu acho que a gente tem, assim, né, como já comentamos inúmeras vezes, esse ambiente mais seco, ele paga um preço, ele cobra um preço, na verdade, e a nossa rotina de sono, ela é bem complicada, assim, a gente não tem uma escala fixa de voos só diurnos ou noturnos, né, então ela é bem variável, e isso eu acho que impacta E bastante. na sua pele, o que você mais viu?
Pontual mesmo, na sua, tipo, ai, sei lá, minha boca, As o que marcas de você mais percebeu? expressão, eu acho que as Linhas de marcas expressão. linhas de expressão e aquele sentimento que a gente fala, né, eu e você, do rosto escorrendo para baixo. Eu acho que essa gravidade ela vem, né, e Ela é real. ela é real, assim, e com a idade, Não, e né, dá-lhe também. bioestimular isso, né? Porque Sim. quem olha, quem tá olhando, né? A gente que tá Aham. falando, quem tá só ouvindo, enfim, mas depois entra lá no Larissa e olha, ela não tem nada de escorrida. Eu acho que vale esse Ah, porque olhar. você resolve, né, Mas não meu tem nada de amor. escorrida aí. Eu acho que foi isso mas a gente te procura e você me E dá na sua, alguma soluções. coisa assim que você fala, isso aqui me pega? Olha, incrivelmente, a minha pele, ela está muito melhor porque eu não te conhecia antes, né. Então, no início da aviação, minha pele era um caco. Um caco. E hoje, como eu já mantenho uma regularidade no consultório, como eu trabalho muito na pegada de prevenção, eu faço botox desde os meus Não vou poder 25. falar, vou ter que deixar você se entregar, né? Eu faço botox desde os meus 25 anos. Então, para mim, eu não sinto essas marcas da aviação, mas eu percebo no dia, quando eu vou, como eu vou com muito menos frequência do que a Lari, eu percebo. Tipo, hoje pela manhã até comentei com vocês que eu tô com a pele muito mais ressecada. Eu sei que pelo menos uns 3, 4 dias eu vou ter que melhorar muito a hidratação da pele como um todo, não só a pele do rosto, mas eu percebo que as minhas mãos, as minhas unhas, os meus cabelos sofrem muito quando eu vou, até mais do que a galera que voa com frequência. Porque aí eu também te faço uma pergunta: o organismo ele faz esses ajustes? Eu acho que sim. É. Eu acho que a pele se adapta. Quem trabalha em Sim, ar-condicionado acaba produzindo uma quantidade maior de sim, oleosidade, enfim. Então, eu acho que quem está fazendo isso com muito mais esporádico frequência. sente um pouco mais. Eu fiz essa pergunta mais pontual porque é uma coisa que eu me incomodo muito em voo e super cuidadosa, já estou contando altas necessárias e tal, mas meu lábio resseca muito. Não, o meu Meu também. lábio resseca O meu muito e eu também. demoro alguns dias para recompensá-lo depois. Sim. Então, eu tenho até um cuidado antes. E a gente já falou disso, Eu né? acho que foi uma última dor que eu te trouxe, né, pra gente resolver, que eu senti a minha boca muito ressecada. E eu assim, mesmo hidratando, tomando bastante água durante o voo e no pós, eu percebo também que eu fico pelo menos uma semaninha ali de ressaca, e até para eu voltar pro trilho. Eu acho que meu corpo já se adaptou. Porque eu É, voo mais que o é, Douglas, eu acho é. que eu já não sinto tanto, assim, né. E eu até em sala de aula eu falo pro pessoal, né, eu falo pra galera, eu falo: "Ó, tem que tomar muito cuidado com isso", até pergunto, né: "Vocês sentem isso?", para ter um parâmetro. E alguns falam sim, outros não. Mas de modo geral, como eu observo também muitas pessoas, os meus próprios alunos, eles chegam ali no primeiro dia de aviação, quando eles voltam depois de um ano, aí eu fico olhando: "Nossa, a pele tá com um pouco mais de linha de expressão", judia muito, mas, em contrapartida, como a aviação te dá essas possibilidades de conhecer bons profissionais, você tem contato com produtos que têm até um preço mais atrativo do que em determinadas localidades, você tem um cuidado muito maior. Então, até nisso, a aviação, Porque ela aumenta o seu acesso, né? ela aumenta o Hoje acesso. está Então, tudo isso. muito mais globalizado, mas teve uma fase que a gente tinha algumas coisas que não tinha. Então, até hoje acontece, mas antigamente minhas pacientes iam viajar para a Europa, para os Estados Unidos e tal, Débora, me manda uma listinha, Eu te mandei, né? né? Eu falei: "O Assim, que que eu compro?", e tal, aí essa enfim. listinha hoje eu tenho uma coisa ou outra que a gente pensa, e muita coisa já há no Brasil, mas eu tive momentos em que isso não tinha mesmo no Brasil, a gente não tinha acesso a isso aqui, né? Sim. Ainda tem algumas coisas que nem eu te mandei o comprimido lá do cabelo, que lá eu tenho pronto, aqui eu preciso manipular e tal. Sim. Mas esse acesso também ajuda muito, né? Demais. Vendo a galera no primeiro dia e depois acompanhando nos treinamentos periódicos, eu percebo ali que as marcas do tempo elas estão presentes, e é claro que acaba o voo ele dá essa ele Prejudica um pouco. prejudica, exato, Lari, Prejudica e prejudica abre e possibilidades, abre né? Assim. possibilidades, então a gente percebe sim que sim, respondendo a sua pergunta, tem esses fatores que são prejudiciais, mas hoje em dia a medicina, associada à Tô medicina, a aqui para gente isso. consegue estar aí para isso. Exato. Gente, eu não tenho palavras para agradecer. Maravilhoso, delícia de bate-papo. A gente junto sempre é bom, né? Sempre é bom, Sim. sempre é Mas hoje aqui, dividindo isso com tanta gente, espero que muita gente ouça, goste, enfim. Mas muito obrigada para vocês dois, eu espero que seja o primeiro de muitos. Obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho a nossa realidade, né? E ensinar aquelas pessoas que estão nos ouvindo também sobre um pouquinho mais sobre como podem se cuidar quando forem viajar, né?
É isso Procurar aí. você no voo, né? Entrar num É. voo e falar, gente, quem é meu comandante? Exatamente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E para quem não segue a gente nas redes sociais, eu sou o Douglas, @Douglas Alegre. Eu ainda vou tirar esse underline de alguma forma. Mas uma hora E vai. uma hora vai. E a Lari Eu sou @Larissa Bernardo. isso. Então segue a gente nas redes sociais. Compartilha também esse podcast com aquela pessoa que adora aviação. E para quem não adora também, vai aprender sobre pele, vai aprender sobre Ai, todo aviação. mundo gosta de viajar, né? Assim, eu acho que é uma coisa, é um assunto que todo mundo interessa, eu acho. E todo Sim. mundo tem questões com pele, né? De como a gente Sim. pode melhorar os nossos aspectos. Acho que pele e viagem juntos, todo mundo tem interesse. É. Gente, muito obrigada. Obrigada. Vocês são demais. Obrigado.